Em nossa última sessão, olhamos brevemente para o divisor de águas da história do pensamento teórico, quando Immanuel Kant escreveu a sua Crítica da Razão Pura, fazendo uma crítica abrangente dos argumentos tradicionais para a existência de Deus. E depois dessa crítica kantiana e da desintegração da síntese clássica, a questão que a Igreja foi obrigada a enfrentar é: bem, como abordamos a apologética agora? Como podemos defender a Deus legitimamente sem cair na armadilha dos problemas levantados por Kant? E, francamente, havia várias abordagens diferentes para isso. Uma das principais foi o que eu já defini como fideísmo, onde as pessoas tentam simplesmente saltar sobre a vala, ou pular sobre o muro, ou contorná-lo, cavar sob ele através da fé, dizendo: não podemos argumentar de forma convincente a favor da existência de Deus. Isso é algo que você só tem que ter fé. E é assim que não apenas muitos teólogos têm caminhado, mas também muitos cristãos têm dito às pessoas, quando levantam objeções à sua fé pessoal. Veja, por que você acredita no que você acredita? E eles dizem: bem, você só tem que levar pela fé. E alguns até chegam a dizer que você tem que dar um salto de fé no escuro e esperar que haja alguém por aí que vai te segurar. E isso me lembra uma das minhas ilustrações favoritas que eu costumava ouvir do Jim Boyce, onde ele contou a história do alpinista que estava escalando uma montanha a alguns milhares de metros do pé do desfiladeiro, quando de repente sua corda arrebentou e ele começou a cair, e ele estendeu a mão e agarrou um pequeno galho que estava crescendo entre as rochas. E ele estava segurando com toda a sua força, com uma mão suspensa a 610 metros do chão. E ele podia sentir que o galho estava se soltando na quina da rocha. E ele ergueu os olhos para o céu e rogou: há alguém aí em cima que possa me ajudar? E de repente surgiu uma voz profunda vindo das nuvens, dizendo: eu posso te ajudar, confie em mim, solte o galho e tenha fé. Então o alpinista olhou para as nuvens e olhou para o pé do desfiladeiro e olhou de volta para as nuvens e disse: há mais alguém aí em cima que possa me ajudar? Isso é parte do problema de simplesmente viver com uma fé cega. E mesmo que o termo fé tenha um significado altamente valorizado para o cristianismo bíblico, há uma diferença entre essa fé, a credulidade e a tolice. Mas, novamente, as pessoas estão dizendo que o caminho do mundo cristão é o caminho da fé, não o caminho da razão. O pai da igreja antiga, Tertuliano, levantou a questão retoricamente: o que Jerusalém tem a ver com Atenas? E ele disse: eu acredito no cristianismo porque é absurdo. Bem, se ele quer dizer absurdo da perspectiva do mundo, isso é uma coisa, mas se ele quer dizer realmente absurdo objetivamente, então isso seria uma calúnia séria contra o caráter de Deus e contra o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. Outros assumem a posição de que a maneira de reconstruir o teísmo é através de apelos à história. Tenho muitos amigos que são apologistas, que seguem esse caminho, reconhecendo que os argumentos do campo da história nunca podem lhe dar uma prova absoluta, mas apenas um alto grau de probabilidade baseado em investigação empírica, mas que esse alto grau de probabilidade lhe dá o que é chamado de certeza moral. Meu amigo John Warwick Montgomery, por exemplo, prefere essa maneira de argumentar, argumentando a partir da história, e particularmente do Jesus histórico de volta à existência de Deus, e dizendo que os argumentos da história bíblica podem não lhe dar certeza formal, como se encontra na dedução lógica, mas certamente é evidencial, a tal ponto que deixa a pessoa
sem qualquer escapatória moral. Agora, dizemos no tribunal hoje, quando as pessoas são acusadas de crimes graves, que o ônus da prova é da acusação. E eles devem provar que a pessoa é culpada, além de qualquer dúvida razoável. E assim, aqueles que são chamados de evidencialistas, que argumentam a partir da história, tentam mostrar que a evidência da história comunica e prova a existência de Deus de tal maneira que está além de qualquer dúvida razoável. E a evidência é tão avassaladora e astronômica em sua probabilidade que apenas um tolo negaria o que ela manifesta claramente. O problema que tenho com isso é que creio que há uma maneira melhor e que, mesmo que tenhamos uma probabilidade esmagadora, o pecador ainda tem aquela pequena escotilha de escape, onde eles podem dizer, bem, você não provou isso sem sombra de dúvida. Talvez não seja razoável para mim duvidar, mas você não provou seu caso de forma conclusiva. E também havia um filósofo chamado Lessing, que, de maneira semelhante à crítica de Immanuel Kant aos argumentos tradicionais, levantou a metáfora da grande vala que separa este mundo do mundo de Deus. E ele disse que as coisas contingentes dos eventos na história nunca podem produzir a prova das coisas eternas. Esse era o seu argumento, que era muito parecido, como eu disse, com Kant. Mas, novamente, esta é uma maneira pela qual as pessoas abordam a questão, raciocinando a partir da história e das evidências. Na verdade, sou frequentemente descrito no mundo da apologética como um evidencialista. E tentei tantas vezes esclarecer que não é de onde estou vindo, que desisti e apenas deixei as pessoas me chamarem de evidencialista. Porque eu sei o que eles querem dizer com isso. Eles acham que existem apenas dois tipos de apologistas, pressuposicionalistas ou evidencialistas, onde há realmente mais do que isso. E eu cairia na escola de pensamento que é chamada de escola classicista, clássica, da apologética. E a diferença entre a escola clássica e a escola evidencial é esta. Os evidencialistas argumentam que a evidência extraída da história e de outros lugares lhe dá um alto grau de probabilidade para a existência de Deus, onde o classicista argumenta que a prova da existência de Deus é conclusiva, que é de fato convincente, que é uma prova real e deixa as pessoas sem qualquer desculpa. Agora, isso é uma coisa muito pesada de se afirmar, que você pode provar a existência de Deus absolutamente. Porque se você falhar em fazê-lo, então você levará torta na cara por ter feito a afirmação audaciosa de que sua prova é convincente. Mas eu acho que a apologética clássica atinge esse objetivo de prova convincente. Mas antes de chegarmos à visão clássica, deixe-me mencionar outra abordagem à apologética, que se tornou o relatório da maioria esmagadora dentro da teologia reformada. E essa é a visão da apologética conhecida como apologética pressuposicional. Há mais de uma variedade disso. Há o pressuposicionalismo axiomático, que foi defendido por Gordon Clark, mas a visão mais popular do pressuposicionalismo é aquela que foi desenvolvida por Cornelius Van Til, mais tarde, do Seminário Teológico de Westminster, na Filadélfia, onde trabalhou por várias décadas, e que publicou muito neste campo, e que foi, de fato, um genuíno gigante e titã da fé cristã. O livro que eu escrevi com John Gustner e Lindsley, intitulado Apologética Clássica, inclui em um texto desse livro uma crítica abrangente do pressuposicionalismo. Então, por causa daquele livro que Arthur Lindsley, John Gustner e eu escrevemos, nós nos engajamos em um diálogo contínuo dentro do campo reformado, sobre qual é a abordagem preferida para praticar apologética. E o Dr. Van Til,
tendo escrito na língua inglesa, que não era sua língua nativa, ele era nativo da Holanda, às vezes escreve em um estilo um pouco difícil de acompanhar. E por causa disso, não apenas seus críticos diferem entre si quanto ao que ele realmente estava dizendo, mas também alguns de seus alunos mais notáveis diferem em como o interpretam. Alguns de seus alunos interpretam Van Til como um fideísta, enquanto eu creio que seu intérprete mais hábil, o falecido Gregory Bunsen, não via Van Til como um fideísta, mas o via como argumentando um caso racional em favor da existência de Deus. E não vou entrar em muita discussão agora sobre pressuposicionalismo, apenas para dizer, a título de introdução, que a abordagem pressuposicional diz isso, que para chegar à conclusão de que Deus existe, para provar a existência de Deus, você deve começar com sua premissa primária, sua primeira premissa, sendo o pressuposto da existência de Deus. Em outras palavras, a menos que você comece por pressupor a existência de Deus, você nunca chegará à conclusão da existência de Deus. Agora, é claro, a objeção imediata que é levantada contra essa forma de pensamento é que esse procedimento de começar com a tese de que Deus existe, e então raciocinar até a conclusão de que Deus existe, envolve uma falácia clássica da lógica chamada petitio principii fallacy, ou a falácia do argumento circular. E a falácia do argumento circular ocorre quando a conclusão já aparece em uma de suas premissas. Veja que a conclusão já está assumida aqui. Então, esta é uma forma de raciocínio defeituosa que invalida um argumento. E essa tem sido a principal objeção levantada contra a apologética pressuposicional. No entanto, a defesa que o Dr. Van Til deu a isso, porque certamente estava ciente de que essa acusação seria feita contra essa abordagem, ele a defendeu dizendo que todo raciocínio se move de forma circular, na medida em que seu ponto de partida, seu meio fundamento e suas conclusões estão todas envolvidas umas com as outras. O que quer dizer que, se você começar com uma premissa racional e raciocinar consistentemente de maneira racional, sua conclusão será de um tipo racional. E assim, com esse tipo de definição, o Dr. Van Til justifica seu uso do argumento circular, dizendo que isso não é diferente de ninguém, porque todo argumento é circular nesse sentido. Bem, aqueles de nós que não adotam essa abordagem apologética encontram na justificativa do argumento circular a condição de uma segunda falácia, que é tão mortal quanto a primeira. A primeira falácia é a falácia do argumento circular, que nas categorias clássicas da lógica invalida um argumento. A justificativa para o uso do argumento circular envolve a segunda falácia, que é a falácia do equívoco, onde um termo muda seu significado no meio do argumento. Quando ele justifica o argumento circular dizendo que todo argumento é circular no sentido de que seu ponto de partida e sua conclusão são de tipo semelhante, não é isso que se entende por significado circular, argumento circular. Todos nós entendemos que um argumento racional, se for racional, deve ser consistentemente racional durante todo o tempo. E por que chamar isso de círculo quando na verdade é linear? Você começa com uma premissa racional, usa outra premissa racional e se move e avança para uma conclusão de tipo racional, sem
correr em círculos. Agora, admitida, há uma pressuposição no argumento racional, a pressuposição da razão, a pressuposição da lei, não contradição, a pressuposição da causalidade e as outras pressuposições que tenho apresentado a vocês nesta aula, incluindo a confiabilidade da percepção sensorial e do uso analógico da linguagem. Agora, aqueles que defendem o Dr. Van Til como Greg Bunsen estão dizendo realmente o que Van Til está levantando aqui é algo um pouco mais profundo do que um exercício superficial do argumento circular. O que ele está dizendo é que se você quer assumir a racionalidade, até mesmo assumir a racionalidade, envolve você, por necessidade, em pressupor a existência de Deus, porque sem Deus não há fundamento para a racionalidade, não há fundamento para confiar na lei da causalidade, não há fundamento para confiar na confiabilidade básica da percepção sensorial. E assim mesmo que você não admita, quando você defende a razão, você já está assumindo o fundamento dessa razão, que é o próprio Deus. Então vamos ser francos e honestos e dizer que qualquer um que pressupõe racionalidade está, portanto, pressupondo a existência de Deus. E eles estão simplesmente disfarçando isso. E então sinto o peso disso, porque certamente concordamos como classicistas que é verdade, que se a racionalidade deve ser significativa e se esses pressupostos da epistemologia de que estou falando são sólidos, então eles clamam pela existência de Deus. Mas é exatamente isso que a apologética clássica está tentando provar, que se você quer ser racional, você tem que afirmar a existência de Deus, porque a própria razão que você está pressupondo exige a existência de Deus. Mas temos que mostrar isso às pessoas, e não achamos que seja uma boa estratégia simplesmente confundir o argumento dizendo, bem, você tem que começar com a existência de Deus em sua premissa, em seu argumento, a fim de prová-lo. Porque então o outro cara diz, bem, eu vou começar sem a premissa de Deus, e vou finalizar na falta de sentido. Ok? E agora, o que você tem é um empate. E como dizem, é superficial e sem graça. E não estamos interessados nesse tipo de experiência. Portanto, a maior objeção que tenho, francamente, além desses erros lógicos ao pressuposicionalismo, é que ninguém começa com Deus, exceto Deus. Você não pode começar em sua mente com Deus, o conhecimento de Deus, a menos que você seja Deus. Onde dizemos que você começa é com a autoconsciência. E da autoconsciência, você se move para a existência de Deus. Você não começa com a consciência de Deus e se move para a existência do eu. Por necessidade, os seres humanos que pensam com mentes humanas devem começar de onde estão, com seus cérebros. Agora, a objeção que vem a isso é que estamos capitulando as ideias pagãs do pensamento secular. Lembro-me de debater este ponto com um dos defensores do pressuposicionalismo em uma reunião pública há quase 30 anos, onde esse professor em particular praticamente manifestou quando eu disse que você tem que começar com autoconsciência. E ele disse que isso é antibíblico, porque o que estou fazendo é assumir a autonomia do eu, ao invés da soberania de Deus, e que isso é exatamente o que Adão e Eva fizeram no Jardim do Éden, quando se rebelaram contra Deus, e que é uma maneira pecaminosa e corrupta de começar a raciocinar, começando com o eu, e não com Deus. E eu disse a ele, eu certamente concordaria que se minha primeira suposição, minha premissa primária no raciocínio, fosse a autonomia de mim mesmo, que eu seria culpado de tudo o que você diz, eu já estaria, de fato, abraçando o paganismo. E eu só poderia terminar se realmente fosse consistente com a deificação do eu e a rejeição de Deus. Mas, eu disse, não começamos com a autonomia do eu, mas simplesmente a consciência do eu.
E lembrei ao meu amigo que o próprio Agostinho disse que com a autoconsciência sempre vem imediatamente a consciência de finitude. Que no momento em que você está ciente de si mesmo como um eu, você sabe que não é Deus. Isso é o que Calvino argumentou ao mesmo tempo. E estou dizendo que a ideia de autonomia, onde você é uma lei para si mesmo, não está contida na ideia de autoconsciência. Se fosse, seria realmente pecaminoso começar nesse ponto. Mas o que estamos dizendo é que o começo com a autoconsciência é um dado para a criatura. É o único lugar onde qualquer um pode começar com o pensamento. Você não pode começar em sua mente com o pensamento dele, ou com o meu pensamento, ou com o pensamento de Deus. A única coisa com a qual você começa é sua própria autoconsciência. E a partir daí você se move, porque você é um eu, e logo descobrirá que não é independente. E é isso que estamos dizendo, que se você começar com a autoconsciência e raciocinar corretamente, longe de terminar em autonomia, você terminará de fato, necessariamente afirmando a existência de Deus. Bem, novamente, isso é apenas uma visão geral muito breve, porque esse assunto continua e continua. E tivemos várias discussões entre nós. E este é um debate interno entre pensadores reformados que, além dessa abordagem da apologética, concordam basicamente com todas as doutrinas da fé reformada, mas discordam sobre qual é a maneira correta de proceder, estratégica e teologicamente, em nossa defesa de Deus. O medo entre os pressuposicionalistas é que, ao argumentar racional e empiricamente, cedamos muito ao mundo pagão. E é claro, o medo dos classicistas pelos pressuposicionalistas é que eles cedem demais. Eles dão ao pagão uma desculpa para não acreditar na existência de Deus, porque o pagão pode ver que sua abordagem viola princípios da racionalidade. Mas uma coisa com a qual todos concordamos é que a construção da existência de Deus é certamente a premissa mais importante na construção da vida e visão de mundo de uma pessoa. E que sabemos que o pagão faz, de acordo com Romanos 1, é que a primeira mentira que ele abraça é a negação do poder eterno e da divindade de Deus. E então sua mente obscurece. E quanto mais brilhante ele é, mais ele se afasta daquela primeira consciência de Deus que ele obtém na natureza. E assim todos nós concordamos na suprema importância de estabelecer, desde o início da nossa apologética, a existência de Deus. Essa é a primeira coisa que tem que ser estabelecida. Concordamos que Deus é o primeiro na ordem do ser, obviamente. Mas o desacordo está no que vem primeiro, no processo de conhecer. Dizemos que Deus é o primeiro na ordem do ser, mas não o primeiro na ordem do conhecimento. E em nossa próxima aula, começarei a demonstrar como a apologética clássica constrói seu argumento para a existência de Deus.